olha aí, meu amigo, mais um capítulo na história do Banco Master, da possível compra do Banco Master pelo BRB. Não sabemos ainda, as coisas estão se arrastando, novidades sempre aparecem, sempre vêm à tona. Eu tenho trazido esse tema com frequência aqui no canal, porque realmente as notícias se acumulam. E agora temos uma novidade: o Banco Master formalmente fez um pedido de empréstimo ao Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, está ruindo de fato. O que antes alguns podiam dizer que era apenas uma especulação, que eram apenas boatos, não tinha nada confirmado, agora está bastante claro. Na verdade, o que o Banco Master solicitou ao pessoal do Fundo Garantidor de Crédito foi a bagatela de 10 bilhões de reais para um período relativamente curto de tempo, são 2 anos apenas de vencimentos, com uma parcela de 4 bilhões logo de cara. Pois é, meu amigo, a situação está cada vez mais esquisita, cada vez mais complicada, para alguns cada vez mais preocupante. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Olha aqui a história. O Banco Master fez um pedido formal ao Fundo Garantidor de Crédito, porque antes o que nós tínhamos eram especulações de que isso iria acontecer, dado o grau de endividamento do banco, o grau de compromissos, de haveres que ele deveria honrar em pouco tempo, tem muitos bilhões em CDBs a vencer nos próximos meses. Então já se especulava que o Fundo Garantidor de Crédito teria que entrar nessa história, inclusive com a possibilidade de comprometimento de metade, praticamente, uns 45% do total do FGC. Ninguém também sabe ao certo o tamanho desse rombo aí. A carteira de CDBs de créditos que são passíveis de garantia pelo FGC no Banco Master, até o final do ano passado, dava mais ou menos aí uns 43, 45% do Fundo Garantidor de Crédito. Agora, então, foi feito aqui um pedido para, em tese, rolar a dívida, ou seja, o Banco Master não está assumindo que vai quebrar, não vai conseguir, o rombo vai ter que ser compensado pelo Fundo Garantidor de Crédito. É apenas uma linha de crédito, ou seja, o Banco Master pegaria esse dinheiro agora para poder rolar a sua dívida, então pagaria os seus credores dos CDBs agora e ficaria com uma dívida com um prazo um pouco maior a ser quitado junto ao Fundo Garantidor de Crédito. E aí acredita quem quer na capacidade do Banco Master de quitar essa dívida com o Fundo Garantidor de Crédito, caso isso venha de fato a se concretizar. Então, o Banco Master não se pronunciou, foi procurado aqui pelo pessoal da reportagem, não falou nada. Já o Fundo Garantidor de Créditos afirmou que não faz comentário sobre nenhuma das instituições associadas, enfim. Em que pé que o negócio está neste momento? Está tudo agarrado, ninguém sabe se as negociações vão prosseguir. A negociação oficial é do BRB, que é o banco lá de Brasília, de comprar uma parcela significativa do Banco Master em condições bastante questionáveis, interesses bastante questionáveis, porque parece, no arranjo que foi concebido, que embora o BRB viesse a ter a maior parte das ações do Banco Master, ele não teria o controle, o que é um negócio bastante estranho, diga-se de passagem, até porque, ao que tudo indica, os problemas do Banco Master atualmente são principalmente de governança. O fundamental seria trocar o controle do banco para que ele algum dia viesse a ser viável. Enfim, o próprio BRB calculou originalmente que iria deixar para trás na sua aquisição, ele não ia comprar o Banco Master todo, apenas uma parte mais saudável, em tese, dos ativos do banco. Ele deixaria 23 bilhões de reais de fora da aquisição. Parte disso aqui, inclusive, sendo a carteira de precatórios do Banco Master, né? Enfim, e ações e dívidas de empresas em recuperação judicial. Já dá para ver que o Banco Master apostou pra caramba em itens bastante arriscados. Um alto grau de risco que, obviamente, tem muita chance de dar errado, como parece ser o caso. Só que depois o BRB ainda fez uma auditoria
após o anúncio da compra, e na verdade a fatia que vai ficar de fora da aquisição é muito maior, 10 bilhões de reais a mais do que originalmente havia sido afirmado, 33 bilhões de dinheiros. Enfim, o arranjo aqui que imagina-se que vai ser feito a partir daí é uma combinação entre o suporte do FGC, ou seja, fornecimento de algum grau de empréstimo que seja no primeiro momento para viabilizar as coisas, e também a venda de ativos do Daniel Vorcaro, que é o controlador do Banco Master hoje. Partes aqui, por exemplo, da Itaminas e também da Cover, que é uma seguradora, que são itens que não pertencem ao balanço do Banco Master atualmente. Então, a ideia por trás desse arranjo seria dar um fôlego imediato para o Banco Master, porque tem 500 milhões de reais mais ou menos de CDBs vencendo por mês, e aí a situação se torna cada vez mais complicada. Em tese, seria feito da seguinte forma: o Fundo Garantidor de Créditos entraria primeiro, aqui logo de cara, com 4 bilhões de reais de forma emergencial, e depois ainda poderia ceder mais 6 bilhões de reais até o final de 2026, que é quando realmente essa maior parte dos CDBs vence, é o risco maior de calote neste primeiro momento para esse tipo de empréstimo, esse tipo de haver, de obrigação, que não é a única do Banco Master. Eu já trouxe vários vídeos aqui no canal falando que tem fundos de investimento do Rio de Janeiro, do Amazonas, enfim, que despejaram grandes fortunas no Banco Master. Fortunas essas que não vão ser cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Tem todo um interesse bastante político nessa história, nesses, entre aspas, investimentos, que são, na verdade, grandes cabeçadas do ponto de vista do mercado financeiro, do investimento, da viabilidade de tudo isso aí. Enfim, o Fundo Garantidor de Créditos estaria pressionando por uma clareza no método como vai ser feita essa aquisição por parte do BRB. A verdade é que o negócio chegou a empacar na Justiça do Distrito Federal. Só que o desembargador aqui, João Egmont, revogou a liminar que impedia a aquisição do Banco Master pelo BRB. Então, a operação pode continuar em vigor, pode continuar sendo devidamente negociada. É claro que ainda tem a avaliação do Banco Central nessa história, que pode demorar até um ano, 360 dias. Então, não dá para ter certeza ainda se há algum grau realmente de viabilidade nessa aquisição para garantir ao Fundo Garantidor de Crédito algum tipo de sobrevida para essa instituição. Né? É um empréstimo que vai ser feito? Em quais condições? Quem que vai arcar com isso depois? A aquisição vai ser feita? O BRB está disposto a arcar com essa possibilidade, com esse problema? Aí é que realmente a coisa fica nessa em banho-maria. Está sendo cozinhado em banho-maria neste momento. Então, provavelmente o grande aval vai vir do Banco Central. Se o Banco Central der o sinal verde para essa operação, todo o restante vai caminhar, mas parece que o Banco Central também não está muito a fim de seguir, pelo menos por esse caminho aqui. Agora, eu não tenho dúvidas de que o Fundo Garantidor de Crédito vai ter que entrar com algum tipo de valor nessa história, sim. Não tem condições do Banco Master hoje honrar os seus haveres. Eu já falei várias vezes aqui no canal. Eu tenho um CBDzinho do Banco Master morrendo lá, uma merreca, é claro, mas tá lá morrendo de fato. E, enfim, estou bastante curioso, até pessoalmente, até porque tem um dinheirinho meu envolvido nessa história, para ver onde que isso vai acabar. É isso aí, meu amigo. Os Correios, que novidade, registraram prejuízo, agora é oficial, em 2024. Finalmente fizeram as demonstrações financeiras, já estamos em maio, fizeram demonstrações lá de 2024, já estava na hora de fazer do primeiro trimestre desse ano, estão bem atrasados nisso aqui. Foi publicado o balanço, as demonstrações, na verdade, hoje, dia 9 de maio, dia que eu estou gravando este vídeo, no Diário Oficial da União, reconhecendo um prejuízo pequenininho, quase nada, de 2,6 bilhões de reais. De fato, enfim, é uma coisa assim
completamente bizarra, que é um prejuízo 4 vezes pior do que o do ano anterior, 2023, que já era muito ruim. Uma coisa impressionante, de fato, os Correios só dão prejuízo no governo Lula. E quer saber o que é pior? Olha aqui, os Correios pegaram um empréstimo no apagar das luzes de 2024 de 550 milhões de reais. Isso indica que, na verdade, o resultado pode ter sido muito pior. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, então, olhando os dados aqui dos Correios, a apresentação mostrou exatamente isso. Tem um gráfico aqui, acho que aqui o gráfico tá melhor para a gente ver, né? Esses dados aqui são até setembro, também não está muito atualizado. Mas, enfim, aqui mostra a queda absurda, brutal, grotesca da variação entre 2015 e 2024 desse resultado. E a verdade é a seguinte, desde 2016 é a primeira vez que os Correios tiveram um prejuízo bilionário. Lembrando que 2016, época da Dilma Rousseff. Ah, mas o impeachment da Dilma foi nesse período, beleza. Mas a crise já estava instaurada no Brasil, então estava ruim para todo mundo. De fato, olha só, os Correios deram as explicações para isso aqui e tudo mais. Enfim, inclusive, olha só, fizeram um reajuste de 2023, do saldo de 2023 aí e tudo mais. E, enfim, o resultado foi bastante duvidoso ainda assim. Então, qual é a explicação que os Correios dão para o resultado de 2024? Olha só, dentre as explicações está o fato de que apenas 15% das 10 mil, quase 11 mil unidades tiveram superávit, ou seja, as receitas foram maiores do que as despesas. Ou seja, 85% das unidades dos Correios são deficitárias, dão prejuízo. Você consegue imaginar uma empresa funcionando com esse grau de um grau de ineficiência, no fim das contas, tão grande, tão elevado? Isso aí é falência para qualquer empresa. E tá aqui o resultado, pô, um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais não tem outra razão de ser que não seja uma baita de uma ineficiência. Além disso, tem outras coisas também. Os Correios falaram aqui que são deficitárias, mas os Correios atendem o Brasil todo, garantem o acesso universal de todas as pessoas aos serviços postais. Caramba, meu amigo, como se o pessoal usasse serviço postal pra caramba, né? Enfim, e aí os Correios falaram que não. Gastamos também dinheiro com investimentos, 830 milhões de reais em 2024. Então já são 1,6 bilhões de reais investidos. Investido no quê? Olha só, novos veículos, quase 700 milhões de reais, 600 milhões gastos da manutenção da infraestrutura operacional da empresa, que a gente tem que, obviamente, questionar se vale a pena continuar investindo nesse tipo de coisa, ou se a estrutura deveria ser enxugada, porque na prática pode estar sendo apenas um grande ralo de recursos. E olha só, né, meu amigo? Olha só. Tem aquele negócio de transição ecológica que eles estão preocupados aqui. Então foram 50 furgões elétricos comprados, 4 mil bicicletas cargo com baú, mais de 2 mil bicicletas elétricas, enfim, né? Uma coisa assim completamente bizarra. De fato, um resultado pífio, sem sombra de dúvidas. Aqui está a variação do resultado dos Correios ano a ano também. Aqui a gente consegue ver melhor esse gráfico, inclusive vou dar uma analisada nele aqui com vocês para comparar o governo Bolsonaro. Então veja só, aqui o governo Bolsonaro começou em 2019, primeiro que o Michel Temer reverteu esse negócio de prejuízo já no seu primeiro ano integral como presidente da República e no ano seguinte também. E aí o Bolsonaro chegou e conseguiu fazer o lucro disparar, atingir o maior resultado da história, 3,7 bilhões de reais no ano de 2021. Ah, mas o Bolsonaro teve prejuízo em 2022. Aqui foi uma manobra contábil do governo Lula. Olha só, porque o lucro foi de 200 milhões de reais. Só que
os Correios fizeram uma manobra contábil na gestão Lula, já na gestão Lula, para transformar aqui esse prejuízo de R$ 1 bilhão, tiraram parte disso aqui, aliás, o prejuízo seria 1,6 bilhão de reais, tiraram 1 bilhão e passaram para o governo Bolsonaro, sem explicação nenhuma, um negócio que está lá sob investigação do Tribunal de Contas. Então eles transformaram na base da canetada o lucro de 200 milhões de reais de 2022 em um prejuízo de 800 milhões de reais e ainda por cima deram uma reduzida no resultado negativo de 2023. Se não fosse essa manobra contábil, todos os anos do governo Bolsonaro apareceriam como positivos e todos os anos do governo Lula teriam um déficit superior a 1 bilhão de reais, déficits bilionários. E é o que está acontecendo realmente neste ano de 2024. 2025 também, porque os dados de janeiro são muito ruins. E não é só isso, tá? Olha só. Outras informações que ajudam a corroborar essa história. O sindicato dos funcionários ali dos Correios já alertaram para o risco de atraso no pagamento de salários. Os Correios já atrasaram, sim, alguns salários, atrasaram FGTS, pois é, atrasaram pagamentos a terceirizados, atrasaram repasses a franqueados, enfim, atrasaram aluguel, IPTU, enfim. Realmente o negócio está completamente descontrolado e a empresa está tendo problemas de fluxo de caixa, de fato, reflexo de quê? De uma péssima gestão. Aí vem esse outro detalhe, que é o seguinte, que os Correios tomaram um empréstimo de 550 milhões de reais no ano passado. Quando isso aqui foi emprestado, não sei exatamente, mas foram 250 milhões viabilizados pelo Banco ABC e 300 milhões de reais viabilizados pelo Daicoval. Apareceu aqui, ó. As operações aconteceram em dezembro, então foi no apagar das luzes de fato. E é importante explicar por que isso aqui foi feito. Enfim, vão ser 6 parcelas a serem pagas desses empréstimos a partir de julho desse ano, então os Correios não estão pagando isso aqui ainda. O pagamento ao ABC está indexado ao CDI mais 1,8% ao ano e o Daicoval será CDI mais 3,29%, quase 3,30% ao ano. E eu desconfio que isso aqui foi usado para fluxo de caixa. Para investimento seria uma loucura, porque nenhum investimento vai dar esse retorno tão rápido. Eles têm que pagar isso em menos de 6 meses, 7 meses depois de começar a pagar, depois da contração desse empréstimo, que é uma coisa assim, um tempo de carência muito baixo. Então, se é um investimento, não vai dar retorno algum para os Correios em tão pouco tempo assim. Pode ser realmente um empréstimo para gerar fluxo de caixa e conseguir pagar algumas obrigações do início do ano, da virada do ano. Não foi suficiente para reverter o resultado do ano passado, definitivamente. Não foi suficiente também para manter as operações dos Correios acontecendo sem nenhum tipo de sobressalto. E aí a gente tem que se questionar, é claro, por que os números dos Correios estão tão ruins assim? E a explicação é muito simples, meu amigo. É muito evidente, uma péssima gestão. O Lula colocou um advogado para tomar conta dos Correios, para ser o presidente dos Correios. O cara não tem o menor interesse, não tem a menor capacidade, não tá nem aí para nada no final das contas, nem o governo se preocupa com isso. Os Correios sempre foram um espaço para o governo Lula deitar e rolar. E aí vem verbas generosas de publicidade, um monte de cargos e aquela coisa toda para aliados políticos, para as pones, enfim. É aquela coisa, a empresa, uma empresa estatal sob gestão do PT, não serve para dar lucro, não serve para prosperar, serve apenas como uma continuação do governo, como uma continuação do partidão, e é exatamente isso que tem levado os Correios cada vez mais para o buraco. Meu amigo, o Lula, em todo o seu desespero, não se cansa de fazer loucuras econômicas para tentar se safar. No caso, o Lula agora porque quer dar Vale Gás ampliado para um monte de gente e energia grátis para milhões de consumidores. Para quê? Para tentar reverter a brutal queda em sua popularidade. É isso, o cara vai fazer dívida, o cara vai imprimir dinheiro, vai comprometer a economia brasileira para tentar se safar
para tentar reverter a brutal queda na sua popularidade e se manter viável para as eleições do ano que vem. Em resumo, ele vai quebrar o país para tentar fazer isso aí. É algo escandaloso, sem sombra de dúvidas. E vamos lá, você sabe muito bem aonde que isso aqui vai dar, né? É igual o show da Lady Gaga, o show grátis da Lady Gaga. Pois é, então, gás de graça, energia grátis, você sabe muito bem quem vai pagar essa conta. Pois é, você vai pagar a conta da energia grátis que o governo está prometendo para um monte de gente. Então vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Meu chroma aqui tá bem bagunçado agora que eu vi, né? Aqui tá aparecendo direitinho, depois eu arrumo para gravar o resto. Mas enfim, olha só. O governo vai anunciar, provavelmente na próxima semana, na quinta-feira, dia 15, um pacote de medidas. Isso dá até um frio na espinha, né? Para várias áreas de maneira geral. Aqui é para energia elétrica, esse pacote de forma específica, mas também tem o negócio do Vale Gás aqui, que vai atingir 20 milhões de pessoas. Enfim, tanto aqui a questão da isenção da conta de luz quanto ao auxílio gás vão passar pelo Congresso Nacional ainda. Tem esse detalhe, mas você sabe como é que é. Oposição no Brasil não funciona muito bem. O Lula tá lá lambendo as bolas do Putin. Quando ele chegar é que isso aí vai de fato ser levado adiante. Então, né, obviamente, antes de levar isso para o Congresso Nacional, o governo vai dar aquele tratamento de marketing, vai dar aquela maquiada boa nas informações. Sidônio Palmeira já está trabalhando nesse sentido aí para fazer aquela enganação boa para todo mundo. O auxílio gás recebeu o nome aqui de Gás para Todos, embora, né, o debate não esteja completo a respeito de como que a coisa vai funcionar. Não se sabe como que vai ser a distribuição disso aí, se vai ser um acréscimo lá em relação aos valores no Bolsa Família. E eu acho engraçado, inclusive, que eles não gostaram disso aqui, porque o dinheiro poderia acabar sendo utilizado de outra forma. Já pensou o pobre gastando dinheiro como ele quiser? Não, ele tem que fazer exatamente o que o governo mandar. Então o pessoal provavelmente vai optar, a gente só vai saber quando a medida for apresentada, mas provavelmente a opção será distribuir botijão de gás. E aí você já sabe todos os problemas que isso vai dar em relação à trambicagem, enfim. O pessoal vai continuar gastando dinheiro como quiser, de um jeito ou de outro. Enfim, 20 milhões de famílias, se o programa se mantiver nas condições anteriores do projeto atual, do programa atual, do auxílio gás atual, é um gás, um GLP a cada 2 meses. Então, meu amigo, vai fazendo as contas de quanto que isso aí vai dar para 20 milhões de famílias com gás acima de R$ 100 o GLP, né? Ou 13 quilos. Mas, enfim, não só isso aqui, obviamente. Tem a questão lá da isenção na conta da energia elétrica, a conta de luz. E quem que vai apresentar isso aqui é o Ministério de Minas e Energia. Tem lá uma proposta de mini reforma do setor elétrico e atualmente a Casa Civil está analisando esse processo aqui e provavelmente a coisa vai acontecer via MP. Então, no primeiro momento, já vai ter eficácia desse projeto e a análise é muito mais rápida. Tudo bem que o Congresso Nacional pode não aceitar isso aqui, mas a tendência é que a coisa acabe fluindo sim nesse sentido. Não tem político, inclusive de direita, meu amigo, que não resista a um bom populismo. E aqui é claro que o problema, né, é a questão da compensação. Quem que vai pagar? Aqui quem vai pagar pelo negócio da energia elétrica, que é o mais escabroso, porque se trata de um negócio que vai atingir 80 milhões de pessoas, é isso? 60 milhões de pessoas? Quantos que são os beneficiados aqui por essa tarifa zerada? Aqui tem um número que apareceu, passei por ele agora falando com vocês aqui, mas é uma turma muito grande, isso, 60 milhões de pessoas. Quanto que isso aqui vai representar em matéria de grana? E quanto que isso aqui vai custar para o pagador de energia elétrica, a pessoa que vai continuar pagando, o trouxa que não consegue fingir que tem uma renda baixa para enganar o governo. O que essa pessoa vai sofrer aqui? Provavelmente vai ver um aumento na sua conta, na sua tarifa,
porque esse custo vai ser diluído para todos os consumidores. O Padilha, aliás, não é o Padilha não, né? O Silveira, o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, falou que não, que na verdade o custo dessa isenção vai ser compensado com o fim dos subsídios. Só que o Ministério já falou que não é bem assim. Isso só vai acontecer, a revisão dos subsídios, no longo prazo. Então, meu amigo, provavelmente, nesses primeiros anos da vigência da energia elétrica grátis para um monte de gente, quem vai pagar a conta são os outros consumidores. Olha que ferro que está sendo colocado, que está sendo botado na população brasileira. Inclusive aqui, população pobre, mas uma população que não se enquadra ali naquelas características de ser do cadastro único, ter uma quantidade X de quilowatts ali de consumo e etc. Quer dizer, a pessoa, né, aqui ó, são as famílias do cadastro único, tem que ter essas condições aqui, né, enfim, idosos que recebem o BPC, pessoas com deficiência e etc. Meu amigo, grande parte da população brasileira não vai ser atendida por isso, que população pobre. Vai acontecer o quê? Vai pagar energia elétrica mais cara por causa dessa traquinagem do governo Lula. Infelizmente, a gente mora no Brasil. As pessoas não têm uma compreensão econômica muito boa. Porque se elas tivessem, elas perceberiam como que ambos os temas aqui, o gás para todos e conta de luz, como que isso aqui vai impactar negativamente a vida de todo mundo. A diluição da tarifa, da isenção de tarifas no restante dos pagamentos, no restante das contas, é algo que vai fazer todo mundo ficar um pouco mais pobre. Embora você tenha aí se 80 milhões vão ter uma redução disso aí, 60 milhões, sei lá, toda hora me confundo. Você tem aí, do outro lado, 140, 160 milhões de pessoas que vão pagar essa conta. E aí, faça mais ou menos aí uma média de quanto que seria a tarifa de energia dessas pessoas que vão ter a isenção e tenta fazer as contas de quanto que vai ficar a sua energia elétrica a partir daí. Mas é um pouco difícil para muita gente fazer a análise desse contexto, perceber que essa isenção aqui causou o aumento da minha conta de energia aqui. Assim como é bastante complicado para o brasileiro médio entender que isso aqui vai ser criado, o gás para todos. Essa grana que vai ser gasta com esse programa, que são alguns bilhões de reais, isso aqui vai ser feito via emissão de mais dívida, o que vai tornar o dinheiro brasileiro menos valioso, vai fazer com que todo mundo fique mais pobre. É um imposto inflacionário sendo descontado de todo mundo, mas é também difícil compreender esse tipo de coisa. Olha aí no Twitter, por exemplo, no X, como você preferir, tá cheio de gente hoje de esquerdinha, gente que provavelmente tem ensino superior, inclusive, que está falando, não, porque o Banco Central está aumentando a taxa de juros, não está resolvendo a inflação, porque isso não resolve a inflação. Não vai resolver nunca enquanto o governo fizer isso aqui. Mas essas pessoas não têm capacidade de fazer esse tipo de correlação. Aí, meu amigo, fica realmente difícil a situação e o Lula acaba nadando de braçada nisso aí. Por quê? Porque ele vai fazer populismo à custa dos outros, quem vai pagar essa conta não é ele, e ele vai tentar comprar votos da população de uma maneira completamente descarada. Falta mais gente da grande mídia botar o dedo na ferida realmente e falar a verdade. Isso aqui é compra de votos via dinheiro público, via obrigar todo mundo a pagar essa compra de votos, via mais inflação. Mas você sabe como é que funcionam as coisas, né? Se fosse o Bolsonaro, a cobertura seria completamente diferente. Meu amigo, é muito engraçado ver a forma como a grande mídia trata o tema da inflação. Tem gente que está tentando, está se esforçando bastante para passar pano para o governo Lula. A verdade, contudo, é que a situação se torna cada vez mais complicada para nós, consumidores, para nós brasileiros que vamos ao supermercado e temos um susto atrás do outro com o preço de absolutamente tudo disparando semana após semana. O mês de abril não foi diferente. Mas o pessoal aqui do site Economia UOL diz que a inflação caiu para 0,43%. E a essa altura do campeonato, você já sabe muito bem que tem que ser muito desonesto para fazer esse tipo de manchete aqui, porque se foi essa inflação oficial, é muito questionável isso aqui, tá? Mas se a inflação oficial é isso aqui, então não caiu coisa nenhuma, é um patamar positivo, os preços subiram.
Enfim, até o G1 tem que falar que, de fato, a realidade, né? Os preços subiram 0,43% em abril, puxados pelo quê? Pelo quê? A alimentação e medicamentos, duas coisas que não fazem diferença na vida do pobre. Só que não, é realmente o que mais importa no fim das contas. Uma grande facada na carteira, no orçamento do pobre, que é um orçamento que já está mais do que estrangulado há muito tempo. Então, a inflação anualizada, aquela janela de 12 meses, subiu para 5,53%, o que significa que é um ponto percentual, um ponto inteiro percentual acima do teto da meta da inflação estipulada, para você ver o quanto nós estamos fora da realidade. Vamos conversar então sobre esse tema? Dá uma olhada melhor nesse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Agora, por que a grande mídia está falando isso aqui? Inflação cai para 0,43%. Isso aqui poderia ser dito como inflação desacelera. Lembrando que eu estou usando aqui a definição estatal, a definição da grande mídia, do que é inflação. Inflação é o aumento da base monetária. Variação de preços pode ter uma série de causas. Uma delas a inflação, obviamente, porque se a quantidade de dinheiro disponível em circulação na economia aumenta, o valor desse dinheiro cai, uma vez que não há uma demanda real crescente por essa moeda. No caso da moeda brasileira do real, não tem crescimento de demanda. O dólar até consegue manter o poder aquisitivo, os preços aí, mesmo com a inflação, com a impressão de moeda, porque a demanda é muito grande. Agora o real, fala sério. Então o que nós estamos vendo aqui com os preços é um reflexo, uma consequência de uma inflação que já aconteceu lá atrás. Mas o que eles estão falando aqui é que, na verdade, a alta de preços desacelerou no mês de abril. Então, continua subindo. Os preços continuam crescendo. Eu sempre gosto de pontuar isso aí, porque essa desonestidade está na grande mídia, está nos órgãos do governo também. Eu lembro, em 2023, que a inflação dos alimentos, ou seja, a alta de preço dos alimentos, foi tipo 1%, alguma coisa assim. Foi bem mais baixa do que o índice geral. E no ano anterior, no governo Bolsonaro, tinha sido, sei lá, 7%, alguma coisa assim. Aí a Secom do Lula colocou o gráfico lá, 7% em 2022, 1% em 2023 e falou: preço dos alimentos despenca no governo Lula. Mentira, os preços subiram. Se tem inflação, se o patamar é positivo, os preços subiram. Subiram num ritmo menor. A alta desacelerou, mas é uma alta. E depois, né, conforme o tempo vai passando, a tendência é que a alta seja menos intensa. Então, em abril nós tivemos uma alta menos intensa, uma desaceleração no avanço de preços na comparação com o mês de março, que foi 0,56%. Mas veja que também não é muito abaixo disso não, e a percentual em cima de percentual é sempre importante frisar esse tema. Então aqui eles falam que é desaceleração, mas na manchete caiu a inflação. É engraçado, né? Eles falam, esse índice aqui, apesar da desaceleração, é o maior para o mês desde abril de 2023. Caramba, pô. Então, só é menor do que abril de 2024. Aliás, abril de 2024 foi menor do que esse aqui. De um ano para o outro, nem sei por que mencionam. Enfim, é índice IPCA esse aqui. IBGE, então tenha em mente que é o índice lá do Márcio Postman, o cara que virou o mapa mundi de cabeça para baixo para botar o Brasil no centro, esse tipo de mentalidade que ele tem, e é aquele índice realmente bastante maceteado que a gente conhece muito bem. Agora o problema nem é tanto esse aí. Ah, desacelerou, é uma boa notícia. Ok, você pode olhar assim, mas primeiro de tudo, o que puxou a alta de preços foi alimentação e bebidas com um reajuste aqui de... Cadê? Qual o percentual da alimentação? Não colocou aqui qual que é o percentual da alimentação, né? Enfim, mas a alta no preço dos medicamentos... Ah, tá aqui, ó. 0,82% alimentação e bebidas em apenas um mês. Isso aqui é desesperador. Mantido esse índice por um ano, você tem quase 10% na média de aumento de preços, o que significa que tem vários preços aqui que estão subindo mais do que isso.
provavelmente itens mais importantes. A gente está vendo isso direto. Quem vai no supermercado sabe dessa realidade aqui. Muita coisa subindo de fato. Saúde aqui, cuidados pessoais, mais de 1%, por causa principalmente dos medicamentos que tiveram uma alta aqui de 5,09%, né? A inflação do mês de abril, o IPCA do mês de abril, está dentro das projeções do mercado financeiro, o que é até uma boa notícia, porque a prévia disso aqui, e eu fiz vídeo no canal falando, veio muito pior do que o mercado estava projetando, então é algum grau de controle dentro das projeções, não dentro daquilo que é a meta da inflação, porque aí o descontrole é completo. Então, veja aqui que o gráfico anualizado da inflação mostra uma crescente desde dezembro de 2024, de forma contínua, aí no longo prazo uma crescente inquestionável. Então veja que desde aqui é dezembro, novembro, outubro, desde setembro de 2024, a partir de outubro, né, para ser mais específico, a inflação nunca ficou dentro do teto da meta. A janela de 12 meses nunca ficou dentro do teto da meta, já são 7 meses nessa situação e vai continuar muito tempo, porque olha onde que a coisa está atualmente. O teto é essa linha aqui, ó. Essa linha azul clara, 4,5%. Meu amigo, olha onde nós estamos em abril de 2025. 5,53%, uma coisa completamente absurda. Então veja aqui que estamos vindo sim de uma desaceleração da inflação. Estava em 1,31, caiu bastante agora para março e abril, mas olha só, abril está 0,43%, contra 0,38 de abril do ano passado. Qual que é o problema disso aqui? Nós tiramos esse abril de 2024 da janela de 12 meses e colocamos abril de 2025, que é pior, o que está elevando a janela de 12 meses. Está fazendo com que esse índice IPCA fique muito acima do que deveria ser o limiar, o aceitável, o pior cenário aceitável dentro da meta de inflação, que é 4,5%. Enfim, o mês de maio parece ser um pouquinho maior, mais ou menos o que nós tivemos em abril. Então, se a inflação arrefecer um pouquinho, desacelerar um pouco, esse índice aqui tende a cair. Mas também não tem como precisar, porque nesse Brasil aí que nós estamos atualmente, vale de tudo, né? Enfim, olha aqui, você tem a zona de inflação aqui, o centro da meta é 3%, e aí acredita quem quiser nisso aqui, uma margem de tolerância para cima ou para baixo de 1,5 ponto percentual. O que é curioso, porque na cabeça do Estado também, se você tiver uma inflação muito baixa, 1%, 1,2%, isso é ruim também. Sabe-se lá por qual motivo. Mas tudo bem, a gente no Brasil sempre trabalha com a margem superior, né? Você conhece bem o país, você conhece bem o governo Lula. Agora, olha onde está a atual taxa, aqui em cima da minha cabeça, 5,53%. Olha a distância da margem de tolerância. Realmente, o negócio aqui é cabuloso, é assustador e não tem jeito, não há o que dizer. Para pensar. Copom aumentou para quase 15% a taxa Selic. A taxa Selic tem subido 1 ponto percentual reunião após reunião, agora que não subiu. Mas o negócio está sendo assim um ataque bastante violento contra a inflação e ainda assim o IPCA segue subindo. Por quê? Porque a política fiscal do governo Lula é uma tragédia. A política monetária tenta segurar isso aí, política tocada pelo Banco Central. A política fiscal que é tocada pelo governo Lula é uma tragédia completa, um gasto estatal elevadíssimo, e a cada novo pronunciamento do governo é mais um gasto que é criado, uma insanidade sem tamanho. Então, tá aqui o resultado, uma inflação anualizada muito elevada, preços subindo e principalmente subindo naquilo que mais impacta a população mais pobre. Meu amigo, a senhora Simone Tebet tem falado bastante, quase como uma porta-voz do governo Lula. Será que ela tá se achando cheia do espaço porque o Lula tá lá na Rússia, então o governo tá meio que sem a sua cabeça por aqui? Pode ser, mas pode ter outro motivo também. Olha só, ela tocou aqui no assunto do INSS, mais ou menos tomou a frente nesse caso aqui, falando que o governo vai sim usar o orçamento para ressarcir os velhinhos do INSS que foram fraudados, que foram roubados, se for necessário. Mandou a real nesse sentido aqui, inclusive. Falou mais.
falou aqui a respeito do problema do governo Lula ser a comunicação, que supostamente estaria sendo superado pelo Sidônio Palmeira, né? Enfim. E entrou no campo da economia também, que nem é a área dela. Isso aqui seria algo para o Fernando Haddad dizer. Mas ela falou que o Brasil vai surpreender no crescimento do PIB este ano. Por que a Simone Tebet está falando de tantos assuntos assim, em tão pouco tempo? Por que ela tem se manifestado sobre essas coisas? Será que tem uma estratégia? Será que tem um objetivo? Eu acredito que sim, e nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda muito dessa forma. Pode ter certeza disso. Qual que é o meu palpite nessa história aqui? Antes de eu entrar nos pontos que a Simone Tebet falou. Meu palpite é: governo Lula perdeu o PDT. Perdeu ali o Carlos Lupe. Está enfraquecido na sua base de apoio. Tem vários partidos que estão dizendo que querem sair, querem desembarcar do governo próprio. O PSD já deixou isso claro. União Brasil quer negociar uma vice-presidência para manter o apoio ao governo Lula para o ano que vem. Então a coisa está ficando feia para o Molusco. Ele não pode se dar ao luxo de perder mais aliados. A Simone Tebet pertence ao MDB, que é um grande partido ainda na atualidade, inclusive ali dentro do Congresso Nacional, e fez uma tonelada de prefeitos no ano passado. É um partido que vai muito forte para o ano que vem, sem sombra de dúvidas. Então, ligando uma coisa com a outra, parece que com a queda do Carlos Lupe e com o enfraquecimento de vários ministros no governo Lula por uma série de fatores, inclusive muitos dos quais já queimados, a Simone Tebet ganha um protagonismo nessa história. Com qual interesse? Ajudar o governo Lula, porque ela é um nome que, vamos lá, passa mais credibilidade que todo o restante, aquele monte de petista. Ninguém acredita nesse pessoal, a turma do mercado. Não, ninguém leva a sério esse pessoal. Mas quando a Simone Tebet fala, ela é compreendida como uma voz mais equilibrada. Lembre-se, ela supostamente era crítica do governo Lula no passado, então ela não é uma partidária eterna do Lula, por assim dizer. Então ela passa algum grau, sim, de credibilidade a mais do que outros ministros do Lula. Mas ela faria todo esse esforço para reverter a queda de popularidade do Molusco, para tentar passar uma imagem melhor para o governo por puro altruísmo? É claro que não. Tem algum interesse nessa história, sim. E é algo já pré-determinado, na minha opinião. Por quê? A Simone Tebet estava sumida. Inclusive nos debates sobre orçamento. Isso aí, o orçamento ficou em voga há muito tempo. Ela é a ministra do Planejamento e Orçamento. Ela deveria sempre sair para falar isso aí, aparecer em um monte de notícias. E tinha tempo pra caramba que eu não falava dela aqui no canal. Essa é a verdade. Agora apareceu do nada, dando um monte de declarações sobre um monte de temas. Muito curiosa essa história. Pelo menos, qual que é o meu palpite? É algo que eu já tinha levantado aqui no canal anteriormente e que tem sido ventilado, que é o MDB, o partido da Simone Tebet, está tentando conseguir uma vaga para a vice-presidência da República no ano que vem, para formar uma chapa com o Lula para 2026. Então, olha só, notícia aqui, salvo engano, de fevereiro, falando que sim, o MDB estava se movimentando para conseguir a vaga da vice-presidência no ano que vem, mantendo seu apoio ao Lula agora com uma vantagem muito maior, sem sombra de dúvidas, um crescimento muito maior no próximo ano. Lembrando que o vice do Lula hoje é o Geraldo Alckmin, que é do PSB, que não tem nem perto a capacidade ali no Congresso Nacional que o MDB tem, por exemplo. Inclusive, jornais, isso aqui é um jornal lá de Campo Grande, fez aqui, inclusive, a percepção exata de que a Simone Tebet já estava preparando o seu caminho. Essa notícia aqui já é de março, se eu não me engano. Já estava preparando o seu caminho para ser a vice do Lula, porque o Lula falou aqui da candidatura dele lá para a reeleição em 2026, lá no Mato Grosso do Sul, que é a terra da Simone Tebet, de fato. Então, o que acontece? O MDB, eventualmente, tem algum candidato à presidência da República. Então, provavelmente, a Simone Tebet não vai ser candidata à presidência novamente, não vai entrar
nessa corrida eleitoral aqui, mas vai ser a aposta do MDB para a vice-presidência, pelo menos é isso que tudo indica. Mas o que a Simone Tebet falou? Tudo que o Lula gostaria de ouvir, tudo que ele gostaria que fosse ouvido pelas pessoas. Veja aqui, por exemplo, que ela entrou no tema do INSS garantindo o ressarcimento. Não é coisa que ela tipicamente faz, que é dizer vai ser feito tendo ou não orçamento. Não é do feitio dela nos últimos tempos, ela tem sido muito mais pé no chão do que a maior parte do governo Lula. Aqui ela está falando exatamente, legitimamente, como uma pessoa que quer salvar a pele do molusco. Então ela falou que a junta de execução orçamentária, da qual ela faz parte, vai se reunir para cumprir a determinação do Lula, que é ninguém vai ficar prejudicado, todos vão ser ressarcidos. E aí ela falou, né, que se a União precisar complementar, isso vai ser feito. E aí, não, nós vamos ter que ter responsabilidade, porque vai ser um complemento com dinheiro público, etc. Falou que o governo Lula gostaria que fosse falado. Por que a Simone Tebet está sendo bonzinha assim, boazinha com o governo? Bem, se ela quer serviço do Lula no ano que vem, ela tem que trabalhar para o cara ser viável, senão não adianta nada ela concorrer como vice para perder a eleição e ficar de fora da política, porque o cargo dela de senadora termina também no ano que vem. Ela tocou no assunto também da comunicação, falou que o grande problema do governo é a comunicação, porque tem um monte de programas aqui positivos, pé de meia, baixo desemprego, né? Tudo isso aqui deveria ser divulgado com mais ênfase, mas acaba sendo muito apagadinho. Embora ela tenha, sim, elogiado aqui o trabalho do Sidônio Palmeira como ministro ali da Secretaria de Comunicação do governo. Que é uma grande mentira, diga-se de passagem. Eu já trouxe vídeo aqui mostrando uma notícia a respeito de como a popularidade do Lula, né, as interações com ele nas redes sociais caíram bastante desde que o Sidônio Palmeira chegou no comando da comunicação do governo, né? Mas enfim, e ela entrou também no tema PIB, que não é, volto a dizer, não tem nada a ver com o ministério dela. Isso aqui deveria ser o Fernando Haddad falando. Mas ela disse que o PIB vai surpreender e não vai chegar a 3%, mas vai ser maior do que todas as análises feitas, que oscilam ali de 1,9 até 2,3, que é a mais otimista de todas da equipe econômica do governo Lula. Enfim, a Simone Tebet está falando exatamente o que o Lula gostaria que fosse dito, tem ecoado o discurso oficial. Ela já se descolou do governo em várias declarações no passado. Isso aqui me surpreende. Surpreende no sentido de ser diferente do que ela tinha feito. Mas para mim, tá muito claro qual que é o objetivo dela nessa história. Provavelmente com o aval do governo Lula. Um governo que não pode se dar ao luxo de perder o apoio do MDB nessa história. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.